Amém? Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre perseverança. Amém? Diga comigo, perseverança. Perseverança é uma das chaves do reino. Diga, perseverança é um atributo importante para um filho de Deus. Amém, queridos? Você ouviu agora sobre a generosidade. A generosidade é uma característica que o filho de Deus, se não está experimentando, precisa buscar no Senhor experimentar. Amém? A generosidade, ela sempre terá frutos, porque a nossa vida é um eterno plantio e colheita. Amém? Paulo diz em Galatas 6, de Deus não se zombra, tudo aquilo que o homem semear, ele o quê? Colherá. Amém? Então diga assim comigo, a nossa vida é uma eterna semeadura e colheita. Amém? Você pode ter um exemplo aqui agora. Você está vendo essa bagunça que está o nosso som? Por que a gente está ali com essa bagunça? Porque na segunda-feira começou a campanha de milagres lá no Bispo, lá em Marechal. Segunda-feira nós fomos, o louvor foi uma bênção, irmãos, o culto foi uma bênção. Mas eu saí de lá sem voz. Não ouvia nada. O som deles lá está ruim, então não tem retorno. E a gente tocando e cantando, e eu não ouvia nada. Falei, Samuca, terça-feira a gente vai, nós vamos dar o nosso melhor de novo, mas eu não vou passar o sufoco que eu passei de novo, não. Aí nós catamos o nosso som todo aqui, botei dentro do meu carro e levei. Cheguei lá mais cedo, coloquei o som, foi uma bênção novamente, amém? Deus fez milagres, irmão, nós vimos cegos enxergar. Coisa linda, maravilhosa, ver aquele homem que provavelmente, eu não sei qual é o histórico, mas provavelmente tinha muitos anos que ele não via a própria mão. Quando ele começou a ver os seus dedos mexendo, a alegria que tomou conta do coração daquele homem. Amém? Porque Deus é vivo, Deus faz, amém? Mas como que ele faz? Quando tem homens e mulheres disponíveis, quando tem homens e mulheres generosos. Amém? E a nossa generosidade contribui para que o Espírito Santo se manifeste, cure, liberte, transforme pessoas. Amém? E nós vimos milagres extraordinários acontecer naqueles 2 dias, naquele lugar. E muito mais o Senhor fará, toda vez que um homem e uma mulher se colocam à disposição de Deus. Amém? Então, esses são um dos atributos. E um dos atributos que nós vamos falar nessa noite, diga comigo, perseverança. Diga, o Filho de Deus precisa ser perseverante. Amém, amados? Diga para a pessoa do seu lado, você está preparado? Pergunta para ele, você está preparado? Diga, Deus nessa noite te fará perseverante. Diga assim para ele, melhor ainda, Deus te fará ainda mais perseverante. Amém? Porque perseverante você já é. Amém, amados? Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos compartilhar isso com a graça, com a presença do Espírito Santo que está neste lugar. Coloque a mão no seu peito, na direção do seu coração. Vamos falar com o doce e amado Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, nosso amado Santo Espírito, nós estamos aqui por Ti e para Ti. Nós estamos aqui porque a Tua presença nos libertou, nos transformou. Nessa noite nós já oramos, nessa noite nós já louvamos, cantamos, nós já ofertamos e agora nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. No nome de Jesus nós preparamos o nosso coração. No nome de Jesus nós preparamos tudo aquilo que nós temos e nós somos para poder receber de Ti nessa noite. Espírito Santo, nosso clamor, nosso desejo é, faz de novo, faz mais uma vez, Espírito Santo. Derrame a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção de uma maneira poderosa, Senhor, nesta noite, neste lugar. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, a Ti. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor libere os anjos que estão aqui neste lugar, anjos ministradores, anjos guerreiros, para poderem, Senhor, agir, Senhor,
trabalhar em prol, Senhor, de cada vida aqui presente. No nome de Jesus, enquanto esses filhos seus, esses irmãos meus, esses amados estão aqui ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, que os anjos sejam liberados, Senhor, em prol de suas casas, dos seus lares, das suas causas, Senhor, no nome de Jesus, amarrando o mal, destruindo as obras das trevas. E os anjos ministradores estejam aqui ministrando a cada coração, esteja ministrando a cada vida, esteja ministrando a cada família, esteja ministrando a cada um de nós, de maneira sobrenatural, poderosa. Os anjos que guardam o ministério da palavra, os anjos que foram liberados para servir este ministério, esta congregação, são liberados nesta hora para fazer, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor os determinou fazer. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, quantos de nós, muitas das vezes, já nos sentimos à beira de desistir? Quantos de nós, muitas das vezes, estamos vendo, estamos olhando como se a vitória fosse impossível? Como se aquela promessa que Deus fez para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para a minha saúde, na realidade nunca fosse acontecer, na realidade nunca fosse chegar. Como se aquelas promessas que muitas vezes Deus usou um homem de Deus, uma profeta, um profeta, usou o pastor para poder falar comigo, para poder direcionar a minha vida, mas parece que cada vez fica mais longe, parece que a vitória está escorrendo por entre os dedos, ou parece que muito mais, ou quanto mais eu busco a presença, busco ao Senhor, mais distante elas vão ficando. Nessa noite nós vamos ler um texto em que o Senhor chama a nossa atenção em Hebreus capítulo 10. Aqui o autor nos dá uma lição, ou nos ensina coisas preciosas, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Amém? Você quer experimentar essa vitória? Você quer experimentar essa vitória? Quer experimentar essa promessa? Amém? Diga-se comigo, toda promessa tem uma condição. Amém? E nessa noite você vai aprender um pouco mais sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 35, nós leremos até o 39. Amém, amados? Amém? Ou ai de mim? Vocês querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Vamos lá, 35, vamos comigo. Por isso, não abandonem a confiança que vocês, amém? Ela será generosamente o quê? Oh, glória. Vai ser com mesquinharia? Vai ser só um pouquinho? Olha o que a palavra de Deus diz, olha a promessa. Se você não abandonar a confiança, se você não abandonar a perseverança, se você não fizer isso, o que acontecerá? Ela será o quê? Generosa. Você já pode imaginar isso? Não vai ser uma amostra grátis não, irmão. Igual diz nosso irmão Alessandro, né? A gente vê aqui a festinha, aí as irmãs cortam o bolo com o maior carinho, ele diz, essa amostra grátis aí, ele quer o bolo todo, né? Não é uma amostra grátis não, nem uma fatia fininha, que dá para ver o outro lado não. A palavra é clara em dizer, generosamente. Vai ser algo em que Deus vai te recompensar de uma maneira superabundante, generosa, amém? Vamos lá, autor aos Hebreus, versículo 36. Portanto, vocês precisam o quê? Lembra, toda promessa tem uma? A promessa é maravilhosa. A sua confiança em Deus vai ser tremendamente, generosamente recompensada. Mas no versículo 36 já começa aqui uma condição. Qual é a condição? Vocês precisam? Aleluia. De modo que, depois de terem cumprido o quê? A vontade de Deus, recebam o quê? Esse texto já fala coisas tremendas. Como diz o pastor, como é que é o nome dele mesmo? Zequinha? 24 anos de Zequinha, que eu esqueci o nome dele.
César, pastor Paulo César, ele esteve aqui pregando, eu estava embarcado, não pude estar, mas eu acompanhei pela live. Tremendo, ele sempre fala assim, isso aqui, irmão, já é uma mensagem de uma hora. Esse texto aqui tem tanta revelação, esse versículo, se deixar a gente prega aqui, mais de uma hora. Porque olha quanta revelação, irmãos. Portanto, vocês precisam o quê? Perseverar. E ele diz, de modo que, depois de terem o quê? Você consegue conversar com esse texto? Então, quer dizer que o autor está dizendo que eu posso cumprir a vontade de Deus e não receber o que ele prometeu? Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Vocês precisam perseverar de modo que você pode até cumprir a vontade de Deus, mas se for um cumprimento sem perseverança, se for sem fé, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que você pode até entregar a sua vida à morte, porém, se não tiver amor, para nada adianta. Um homem de Deus, uma mulher de Deus pode muitas das vezes estar servindo a Ele, mas se estiver sem perseverança, sem fé, não viverá o melhor que Ele prometeu para a sua vida. Amém, amados? Então, preste atenção nessas revelações tremendas que a palavra de Deus traz para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Versículo 37. Pois em breve o quê? É o quê? Muito em breve aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aquele que prometeu, ele virá, irmãos. Ele virá. Não é história da carochinha, não. Ele está vindo, ele está chegando. E a palavra diz que é muito em breve. Você pode dizer Maranata? Você pode dizer Maranata? Sabe o que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem e ele está chegando. Oh, glória a Deus. Versículo 38. Mas o meu justo viverá o quê? O meu justo viverá pela fé. Contudo, se ele o quê? Oh, meu Deus. Se ele retroceder, o que acontecerá? Eu sou justo, pastor. Eu me lavei no sangue do Cordeiro. Amém, amados? Nós somos justos. Nós estamos aqui para celebrar a festa da redenção, a festa da justificação, daqueles que foram salvos, libertos, alcançados pelo amor, pela graça, pela presença de Deus. Mas a palavra nos chama a atenção, porque o livro de Hebreus é um livro que constantemente está chamando a atenção da igreja do Senhor Jesus. Ele vai dizer em uma certa ocasião que houve um momento em que a igreja, em que os hebreus, em que o povo de Deus provocou a ira do Senhor. Foi um dia da provocação. Por quê? Porque eles abandonaram a fé, a perseverança. E o texto vai dizer aí: contudo, se retroceder, eu não me agradarei dele. Amém? Quantos querem agradar ao Senhor? Amém? Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Versículo 39 para a gente finalizar. Nós, porém, aleluia, diga eu. Diga esse sou eu. Amém, amados? Diga esse sou eu. A palavra está nos chamando a atenção para um perigo, mas você precisa se posicionar sempre na vitória, irmãos, porque você é um vencedor, você é filho de Deus, você é justo, e a palavra te chama a atenção, porque ela não quer que você caia nesse perigo, mas a palavra não deve vir para te trazer tristeza. Eu sou um crente de segunda classe. Eu não consigo perseverar, pastor. Mais uma vez eu caí. Não, você está aqui nessa noite para receber uma palavra de vitória, uma palavra de fé, uma palavra te mostrando quem você é na palavra de Deus, o que Jesus fez na sua vida. E é para você sair daqui nessa noite com a cabeça erguida, com a cabeça cheia de esperança, cheia de motivação, sabendo que Ele está com você, amém? Nesse mesmo livro de Hebreus, lá no comecinho, diz que lá no céu
há uma grande nuvem de testemunhas. Sabe fazendo o quê? Torcendo pela igreja, torcendo pelos filhos de Deus, torcendo para ver a tua perseverança, torcendo para ver você avançar, para você ir rumo àquilo que Deus conquistou para você, aquilo que Ele fez por você na cruz, amém, amados? Então, esse texto está aqui para nos mostrar o que Jesus é, o que Jesus fez e o que nós somos nele. Então, nessa noite, diga-se comigo, eu sou dos que não retrocedem, amém, amados? Para destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém? Você pode glorificar ao Senhor com isso, com as suas palmas. Você pode dar glória ao Senhor, irmãos. Amém? Glorifique a Ele com as suas palmas, glorifique a Ele com a sua voz, glorifique a Ele com o melhor que você tem, porque esse é o Deus que nós servimos. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que olham atrás, mas nós permanecemos firmes naquilo que Jesus tem para cada um de nós. Amém, amados? Então, nessa noite, o que esse texto vem como impacto para as nossas vidas? Eu separei aqui alguns pontos para a gente poder meditar. Daquilo que o Senhor Jesus fala aos nossos corações nessa noite. Amém? Diga assim comigo, o ponto principal, ou a melhor lição, a maior lição que o Espírito quer falar comigo nessa noite, é que a vitória vem pela perseverança. Amém? A vitória, ela vem pela perseverança. Fala assim comigo, a perseverança é o outro lado da moeda. Agora diga tudo. A vitória vem pela perseverança. Diga, a perseverança é o outro lado da moeda. A perseverança é o grande aliado da sua fé, irmãos. A perseverança é aquilo que vai fazer você realmente viver a vitória que já é sua. Aleluia. Diga-se comigo, eu já sou vitorioso ou vitoriosa, amém? Diga, eu já sou. Eu já estou na vitória. Lembra a ilustração que eu dei aqui alguns domingos atrás? Você é o campeão, é a campeã, irmãos. E o diabo vem para te desafiar. O diabo vem para te tirar da posição de vitória. E a perseverança, a resistência, é o que vai te manter no pódio. A perseverança, a resistência às investidas do diabo contra a tua saúde, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus filhos, é o que vai fazer você continuar na vitória que Jesus tem e trouxe para você. Amém? Então, o que esse texto quer nos mostrar nessa noite? Ou o que essa frase que você acabou de repetir quer te mostrar? Que a importância de perseverar na fé. Há uma importância muito grande, há algo importantíssimo como lição espiritual para mim, para os filhos de Deus, em perseverar na fé. Mesmo diante, irmãos, de qualquer adversidade. Porque perseverar na fé, enquanto está tudo caminhando bem, é muito fácil, irmão. Amém? Tem aquela frase que você vê até em bolé de caminhão aí? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo, irmão, quando está tudo tranquilão. Dirigir com trânsito tranquilo, dirigir em estrada é muito fácil, qualquer um dirige. É só, meu irmão, joga a quinta e vai embora. Amém? Mas quando chega dentro da cidade, oh glória a Deus. É sinal toda hora, gente fazendo barbeiragem. Por quê? Porque você caminhar com tudo livre, com tudo caminhando, com tudo tranquilo, sem trânsito, sem problema, sem adversidade, sem nada para você poder demonstrar a tua fé, demonstrar a sua perseverança, é mole, irmãos. Mas a perseverança vem mostrar que você ganhou um atributo poderoso, que é o que Deus quer formar no coração de cada filho dele. Amém? A vitória, ela está garantida para aqueles que não desistem.
Amém? Você acabou de ler isso agora no texto. A vitória, ela só é garantida, ou ela está garantida para aqueles que não desistem. Se você é alguém que olha para si e diz: pastor, eu não tenho perseverança, qualquer coisa me deixa para baixo, qualquer coisa me faz desanimar. Então, meu querido, minha querida, nessa noite o Espírito Santo está falando no teu coração, no meu coração, que tudo que você entrar para fazer, você precisa ter perseverança. Tudo aquilo que Deus colocar no teu coração como uma meta para a tua vida, é necessário ter perseverança. Quanto mais quando é algo espiritual. Amém? Estávamos conversando um tempo atrás, nós homens, sobre isso. Irmãos, futebol, todo mundo gosta. Qual é o brasileiro que não gosta de jogar um futebol? Qual é o carioca que não gosta de um futebol? Aí nós marcamos um futebol, a primeira semana foi todo mundo, estava lotado. Na segunda semana já faltou alguns, na terceira semana já faltou outro, agora não vai mais ninguém. Por quê? Tudo na vida, até para se divertir, irmãos, tem que ter perseverança. Tudo que você entra para fazer, tem que haver perseverança. Tem que haver uma meta, tem que haver um continuar. Amém? Então é isso que o texto está nos mostrando. Quanto mais quando você está fazendo ou se mete, está envolvido em algo que é sobrenatural, que é espiritual, onde há inimigos, onde existem coisas concorrendo contra você. Amém, irmãos? Diga assim comigo: é muito importante que a igreja do Senhor entenda esse princípio. Diga: é muito importante que amém? Você é igreja. Quando eu digo igreja, eu falo de você. Amém? Diga: é muito importante que eu entenda e aprenda esses princípios. Amém, irmãos? E Deus nos trouxe a inspiração para trazer essa palavra, porque na realidade, irmãos, qual é o ser humano, qual é o brasileiro que não passa por adversidade? Na realidade, alguns irmãos aqui nossos estão passando por lutas e por dificuldade, por algumas circunstâncias que já vêm se arrastando, talvez 1 mês, 2 meses, semanas, anos, e que ele precisa, ele quer, ele almeja ver a vitória, a superação, ele almeja ver o avanço daquela situação, a resposta para aquela situação. E hoje, irmãos, é quinta da resposta, amém? Como nós falamos na semana passada, você aprendeu algo que o Senhor Jesus trouxe para nós como um princípio para que você experimente do sobrenatural através da fé viva. E nessa quinta da resposta, você tem que vir aqui e sair com a sua resposta. E se não sair com a solução, você sabe pelo menos onde que você está errando, o que você precisa consertar. E a partir de você ajustar, porque toda promessa tem uma condição, irmãos. Toda promessa tem uma condição. Talvez você esteja falhando em algum ponto da condição, e o Espírito Santo nessa noite trouxe você aqui a este lugar. Não foi à toa, irmão. Não foi à toa, é porque Ele quer que você ajuste um negocinho para que a tua vitória se manifeste na sua vida. Amém? E quando eu falo isso, eu vejo anjos apóstolos neste lugar. Semana passada eu vi um anjo guerreiro aqui, que a armadura dele era tão brilhosa, tão dourada, que ele ofuscava essas lâmpadas. E ele era tão grande que ele passava desse teto. Nessa noite eu vejo anjos ministradores neste lugar. E o que o Espírito Santo me mostra, que essa bandeja que ele está nas mãos, é para colher algumas lágrimas nessa noite. Mas não colher uma lágrima para que você continue na depressão, na tristeza, na sua situação. Colher essas lágrimas, porque Ele vai colocar vitória, sorriso em seus lábios a partir deste dia, porque nessa noite o mover do sobrenatural já está aqui, já está neste lugar, e você está aqui para receber algo da parte do Senhor na tua vida, na tua casa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor.
Amém, queridos? Ei, Jesus, Ele está aqui, irmãos. E Ele vai enxugar as suas lágrimas. Então, queridos, mesmo que você esteja enfrentando dificuldade, o Espírito Santo te trouxe neste lugar, nessa noite, para que você possa compreender a importância da perseverança. O quanto que a perseverança te dá a força necessária para você continuar a caminhada, confiando em Deus, perseverando naquilo que Ele colocou no teu coração. O diabo quer fazer você desistir, o diabo quer fazer você olhar para trás, mas que você continue sempre perseverante, sempre abundante, permanecendo naquilo que Deus tem falado ao teu coração, porque a vitória virá, amém? O texto que nós acabamos de ler, em breve ele virá. Não importa o quanto distante pareça. Aleluia. Então, como recado da parte de Deus nessa noite, para essa igreja, para essa congregação, para esse povo que perseverante está aqui toda quinta-feira para receber a resposta, nós podemos ver aqui nesse texto o que o Espírito Santo quer que nós apliquemos em nossa vida, ou o que o Espírito Santo quer que nós mudemos em nossa vida. O que o Espírito Santo quer que nós coloquemos como prática na nossa vida diária, para que nós possamos realmente experimentar de algo sobrenatural, algo significativo, possamos viver os planos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Qual é a lição? O texto aqui nos chama a nossa atenção para nós mantermos a confiança em Deus e não desistir. Porque, amados, a tentação de Deus é grande. É ou não é verdade? A tentação para nós entregarmos os pontos, para nós olharmos para trás, para nós abandonarmos a confiança, abandonarmos a fé, abandonarmos a perseverança, ela é muito grande. Aleluia. Mas independente dos obstáculos que enfrentamos, ou que você esteja enfrentando, que você esteja passando, o Espírito Santo está aqui nessa noite para poder pegar junto com você e diga: meu filho, você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou com você, eu estou do teu lado, vamos junto, não desista, persevere, porque nós experimentaremos, nós viveremos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, amados? Amém, queridos? Nós vivemos, amados, em tempos desafiadores. Nós vivemos em tempo em que a nossa fé é colocada à prova o tempo todo. Nós vivemos em tempo em que a dificuldade, até para nós podermos pregar o Evangelho hoje, está complicado, irmãos. Porque ao mesmo tempo em que, vamos dizer assim, se popularizou o Evangelho, hoje foi arraigado nessa cultura ou nessa sociedade atual princípios tão contrários à palavra de Deus e ao Evangelho, que até para você pregar o Evangelho da maneira pura e simples, está complicado. Amém? Vou te dar só um exemplo. Essa semana eu estava acompanhando a live de um pastor que eu sigo, que eu gosto muito. Ele fala coisas interessantíssimas para essa geração. E uma mulher entrou lá e fez a pergunta para ele: eu estou num relacionamento em que aparentemente pela Bíblia não é aprovada, mas que mal há se eu estou relacionando com um homem que a Bíblia não aprova, ou se um homem com um homem estão tendo um relacionamento? Porque na realidade Deus é amor, e tudo que é feito com amor e por amor, Deus se agrada. E eu gosto demais desse pastor, porque ele tem cada sacada. E na mesma hora ele falou assim: na realidade, irmão, todo pecado é por amor. O problema do pecado é o amor. Só que o amor na coisa errada. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao Senhor, amar a Jesus, amar a Deus acima até de nós mesmos. E todo pecado é porque você está amando algo que não é o Senhor. Você peca porque você está amando algo que não é Deus.
Então você coloca aquele relacionamento na frente, você coloca o dinheiro na frente, você coloca você na frente, você coloca os seus desejos na frente. E quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus, isso quer dizer que você está amando aquela coisa mais do que a Deus. Amém, queridos? Então, muitas das vezes, nós precisamos entender esse princípio. Por que é urgente nós entendermos isso? Porque cada vez mais, irmãos, as pessoas vêm com argumentos, pega a Bíblia, distorce versículos, distorce palavras, distorce os atributos de Deus para tentar te mostrar que você está errado. Por isso nós precisamos entender a necessidade urgente de nós desenvolvermos esse atributo de perseverar, porque perseverar é crucial para nós vermos os milagres de Deus em nossas vidas. Perseverar é algo crucial para que você possa viver aquilo que Deus tem em cada momento de desistência, ou que você é tentado a desistir, que você é tentado a olhar atrás, que você é tentado a retroceder, que as pessoas possam dizer para você: larga disso, deixa isso, não está dando certo. O seu marido não vai voltar, a esposa não vai voltar, o filho não vai voltar, ele nunca vai parar com isso. Não vai abandonar as drogas, não vai abandonar a bebida. Mas nesse momento, você possa olhar para a palavra de Deus, possa olhar para o Senhor e dizer: eu não vou retroceder, eu não vou abrir mão, eu não vou largar a minha confiança, eu vou continuar até o fim, eu vou perseverar até o fim, e eu verei Deus realizar milagres sobrenaturais na minha vida. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus nos ensina a permanecermos firmes. Aleluia. Então, eu já mostrei para você o que esse texto quis nos dizer. Eu já mostrei para você qual é a lição importantíssima que o Espírito Santo está nos trazendo como algo para nós, como igreja, nessa noite. Eu já mostrei para você a urgência de você aplicar isso na tua vida. Eu já mostrei a você por que você precisa desenvolver esse atributo, por que é importantíssimo você desenvolver esse atributo. E agora eu quero te mostrar, através de uma história bem rápida, de um homem que aos 85 anos exemplifica de maneira maravilhosa, maestral, a perseverança. Quem já ouviu falar em Caleb? O pastor Jorge pregou aqui alguns domingos, não sei se foi domingo, não lembro, ou se foi quinta-feira, sobre Caleb. Um homem que há 40 anos atrás ele foi em busca daquilo que era a promessa de Deus. Quando chegou lá, ele deparou-se com um quadro de total vamos dizer assim, um quadro completamente contrário àquilo que Deus falou. E, queridos, 40 anos depois, aquele homem permanecia com o mesmo espírito, com a mesma confiança, com a mesma palavra. O que eu quero dizer para você nessa noite? Ou o que a palavra de Deus quer nos mostrar nessa noite? Ou o que Caleb fala conosco nessa noite? Que não importa o tempo, não importa os gigantes, não importa o que aconteça, não importa quantos inimigos tenham, não importa o que o diabo está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, se você permanecer perseverante, se você permanecer com a sua fé, com a sua confiança, você vai entrar na promessa, você vai entrar em Canaã, você vai entrar na terra da promessa de Deus. Amém, queridos? Porque a perseverança é a qualidade que você precisa adquirir ou aprimorar em sua vida. Nós vimos pela palavra de Deus que Caleb manteve um espírito diferente. Caleb manteve uma postura diferente. Caleb continuava confiante, continuava animado. Mesmo já com 85 anos, irmãos, ele continuava com o mesmo espírito de antes. Ele ainda se sentia um garotão. Ele ainda se sentia como antes. E ele não olhou dificuldade, não olhou problemas, não olhou nada disso. Apesar de toda dificuldade, apesar do tempo que já tinha passado, décadas, não passou, mas não estou nem aí. Eu vou viver aquilo que Deus me prometeu.
você diga para mim, mas por que a necessidade da perseverança? Por que Deus não faz um negócio assim tão rápido? Para Deus é tão fácil. Diga-se comigo, é necessário a perseverança, porque existem inimigos. Diga, inimigos externos e inimigos internos. Por que Deus quer que você adquira a qualidade de perseverar? Porque quando você persevera, você não só vence os inimigos externos, mas você vence os inimigos que são ainda mais poderosos, que são os inimigos internos. Quando você adquire a qualidade da perseverança, você vai aprender lições, você vai aprender coisas que se você recebesse de mão beijada, você nunca aprenderia. Quando você começa a desenvolver a qualidade de perseverar, Deus na verdade está mostrando a você, porque muitas das vezes, irmãos, a gente olha para nós, essa e essa situação aconteceu. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu estou com essa dificuldade financeira. Mas muitas das vezes, Deus sabe que toda essa dificuldade que você está experimentando, você tem uma culpa nesse cartório. Você muitas das vezes fez coisas, contribuiu para que a coisa chegasse aonde chegou. E hoje, Deus está falando para você, é necessária a perseverança. Porque na verdade eu estou preparando para que quando a bênção chegar, você nunca mais vai perdê-la. Você nunca mais vai deixar ela escorrer por entre os seus dedos. Você não vai mais tomar atitude, fazer coisas, realizar coisas que vai fazer você perder aquilo que está chegando ao teu encontro. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos apenas focados naquilo que nós perdemos, mas nós não conseguimos ver aquilo que nós estamos ganhando com esse período em que Deus está fazendo você cada vez mais perseverante. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos focar que hoje eu estou me tornando um homem, uma mulher melhor. Hoje eu estou me tornando um homem, uma mulher com os atributos mais parecidos com Deus, mais parecido com o Pai, mais parecido com Jesus. E o foco de Deus é que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Então, eu quero que você entenda nessa noite, irmãos. Porque você sabia que existem alguns estudos que eles comprovaram que o grande vilão para que as pessoas não vivam os seus objetivos e os seus sonhos só é a falta de perseverança. Então, o que acontece, irmão? Não é um problema. Não é o que aconteceu externamente. Não é a dificuldade que você enfrenta. Eu tenho um amigo que hoje, ele está em Macaé, morando em Macaé, está ganhando um salário muito melhor, mas ele demorou anos para poder terminar a faculdade dele de engenheiro elétrico. Por quê? Porque ele estudava na Gama Filho. Começou, daqui a pouco a Gama Filho começou aquele processo de falência e aquela confusão e aquela coisa toda e aquele, vocês lembram, né? Aí ele teve que transferir para outra faculdade e para outra faculdade e aquela coisa toda. Aí depois de anos eu sem encontrá-lo, eu fui trabalhar com ele novamente, tive a oportunidade de trabalhar com ele alguns dias. Ele falou, cara, eu ainda estou terminando a minha faculdade. Falei, caraca, ele estava perseverando. Agora, quantas pessoas começam a faculdade e não terminam nem o primeiro semestre? Quantas pessoas começam um curso livre, irmão, de 1 ano e não termina? Porque a falta de perseverança é o que, segundo as pesquisas, é o que faz, é 60% responsável para que as pessoas não alcancem os seus objetivos. Então, o teu pai te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele quer que você adquira esse tributo. Porque se você tiver perseverança, irmãos, a perseverança vai fazer você experimentar, viver tudo aquilo que Ele planejou para você. E o diabo sabe disso. Então, ele vai o tempo todo tentando minar a sua fé. É uma dificuldade em casa, é uma dificuldade no trabalho, é dificuldade no GPS, é dificuldade no trabalho.
É dificuldade, né, na escola, é dificuldade na faculdade, é dificuldade no curso. Tudo aquilo que você entra para fazer tem resistência aqui. Mas o que Deus quer chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite é que se você permanecer firme, se você perseverar, você vai viver o melhor dessa terra. Amém? Se você permanecer firme, você viverá o melhor dessa terra. É importante nós entendermos esse ponto. Porque a perseverança na vida do cristão fala de uma atitude interior. E o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite é que nós precisamos adquirir essa atitude interior. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos retrocedendo. Perseverança não é você ficar aqui lutando, se arrastando. Ah, pastor, tá indo. Como é que tá, irmão? Ah, tá indo. Nem que eu suba agarrado nas pernas de Jesus, mas eu vou. Não, irmão, isso não é perseverança, não. Perseverança é o espírito de Caleb, é o espírito de guerreiro, é o espírito aguerrido, é o espírito de confiança, é o espírito pastor. Eu estou lá, eu irei, eu estou vendo, eu já vejo, eu já adquiri, eu já consegui, no nome de Jesus. Amém, queridos? Porque é isso que traz vitória, querido. É isso que traz vitória. É isso que faz você experimentar daquilo que Deus tem. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fiquei tanto tempo desempregado, irmãos. E eu orava, eu buscava. E às vezes eu conversava com o Márcio também ficou nessa época. E a gente luta no Uber para cá, luta no Uber para lá. E o tempo passa, e um ano passa, e nada. E a gente ficava conversando, rapaz, eu não gosto desse negócio não. O negócio de ficar dirigindo para os outros é muito ruim. Ai, meu Deus do céu, não quero. A gente faz mesmo porque tem que defender o pão de cada dia. Mas eu não nasci para isso não. E a gente ficava ali, irmão, perseverando. Porque perseverar, irmão, não é você ficar de braço cruzado no ócio. Ah, Deus vai fazer. Não, perseverar, você continua confiante. Você vai fazendo, você vai lutando, você vai permanecendo na mesma confiança, na mesma batalha. Mas se você, irmãos, esmurecer, retroceder, o que o texto diz? Os que retrocedem. Aqueles que esmurecem, que retrocedem. Minha alma não tem prazer neles, diz a palavra. Não agrada a Deus. Então, muitas das vezes, você está até próximo da vitória. Mas ao esmurecer, você perde aquilo que Deus tinha para você. Amém? Você precisa perseverar, irmãos. Eu lembro que eu tinha uma época na minha vida, na minha adolescência, em que, meu irmão, sempre estava saindo terçol no meu olho, sempre. Era constantemente. E se tivesse poeira na cortina, no quarto, ou se a roupa de cama ficasse um pouquinho suja, qualquer coisa, saía terçol nos meus olhos. E eu já estava aprendendo as lições da fé, o pastor Jorge sempre pregava. Naquela época, irmãos, lá em casa era só isso, o tempo todo, tudo. Pastor Jorge, pai, preciso de uma bicicleta. Tá? Coloca no seu caderno, ora, declara em fé Marcos 11, 23, que Deus vai te dar. E era assim que acontecia. Era cura, era milagre, era presente, era isso tudo. E esse negócio começou a sair. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou aceitar isso mais na minha vida, não. E comecei a declarar, no nome de Jesus, eu estou curado disso. Estou curado, eu não quero mais isso. E passou um tempo, daqui a pouco, semana, entrou mais umas 2, 3 semanas, apareceu de novo. E eu continuei perseverante na fé. Eu lembro que foi na época que a gente estava fazendo a obra lá na Cândido Benício, lá na igreja, lá no local que a gente estava lá. E teve um dia que eu estava lá na obra, junto com os irmãos lá e tudo. Eu sentado na escada, e veio o irmão Zé Carlos e falou para mim assim, rapaz, que trouxe esse no teu olho aí? Eu falei, não tem nada aqui não. Ele, não tem nada no teu olho? O negócio aí no teu olho. Eu falei, não tem nada aqui não. Eu estou vendo aí o negócio, não tem nada aí não. Ele, não, já entendi. Aí foi sair. Aí passou 2, 3 dias, irmão, aquele troço sumiu, nunca mais voltou.
gente acha que vai falar com a doença e a dor vai parar na hora. A gente acha que a gente vai declarar e a coisa vai sumir. A gente acha que vai fazer o que a palavra diz e na mesma hora vai acontecer. Não, irmãos. A palavra nos mostra em Daniel que, diga-se comigo, na hora que eu oro, Deus me ouve. Ele não é mentiroso, amém? E a palavra diz que quando você ora, Ele ouve. Na hora que você ora, Deus ouve. E Deus manda a resposta, irmão. Deus manda o anjo. Deus manda o servo para te atender. Mas a palavra, lá em Daniel, nos mostra um princípio espiritual. Existem inimigos, existe resistência, existem coisas, existem pessoas que não querem que você viva um milagre, que não querem que você viva aquilo que Deus tem. E o que a palavra diz? Que o anjo veio, mas que o príncipe daquela região, o demônio daquela região, resistiu à resposta a Daniel. E o que fez com que o anjo vencesse a batalha? Deus enviasse reforço do céu para que Daniel experimentasse a vitória. O que foi? A perseverança de Daniel. Vou te dar só mais um fato para que você possa aprender. Teve uma vez que a gente foi ministrar em uma igreja, há muitos anos atrás, lá para dentro ai meu Deus, como é que é aquele lugar? É Belfor Roxo, como é que é o nome? Esqueci. A gente foi ministrar lá, a gente estava ministrando, e daqui a pouco Deus abriu os nossos olhos espirituais, meu e da pastora Lúcia na época, e nós vimos os anjos naquele lugar, pequenininhos, e um monte de demônio na igreja, irmão. Eu falei, misericórdia, pastora Lúcia, está vendo isso? Estou vendo isso. E a gente falou, o que a gente faz? A gente chegou lá para adorar, o pastor Jorge acho que ia pregar, e a gente encontrando uma resistência na igreja, as coisas não fluíam, a coisa não acontecia, e aí Deus começou a falar para a gente, o anjo falou para a gente, comece a cantar, a Ele eu adoro. A música do pastor Cirilo, na época, estava estourado. A Ele eu adoro. Nós começamos a ministrar, a Ele eu adoro, a Ele eu adoro. E conforme a gente ia adorando, conforme a gente ia cantando, aí queridos, muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente está aqui ministrando, cantando uma canção, aí o cara está aí, pô, já cantou isso 4 vezes já cantou 5 vezes a mesma coisa. Irmão, ninguém está aqui se apresentando não. Ninguém está aqui fazendo algo para poder agradar homens, não. O culto aqui é Deus. E diga comigo, culto é guerra. Culto é guerra, irmão. E quando nós estamos aqui cultuando, começa uma guerra entre os céus e o inferno. Começa uma guerra entre os anjos e os demônios. Enquanto a gente adorava, enquanto a gente cantava, os anjos começaram a crescer, irmãos. Foi igualzinho que aconteceu com Daniel. Enquanto Daniel perseverou 21 dias em jejum e oração, perseverou, o que aconteceu? O anjo foi se agigantando, Deus enviou mais unção, Deus enviou outro anjo, e o príncipe da Pérsia, que estava resistindo Daniel, foi vencido. Talvez coisas não estão sendo vencidas na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você está parando. Então continue a adorar, continue a clamar, continue a cantar, continue a falar, porque Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está fazendo, e você viverá aquilo que Deus te prometeu, irmão. Amém? Mas cadê o espírito dos guerreiros? Cadê o espírito de Caleb? Ah, pastor, eu não vou na igreja não, eu estou com a dor no pé, eu estou com a dor de cabeça, eu não dormi direito de noite. Irmão, tem 3 dias que eu não durmo. Tem 3 dias que eu não sei o que é dormir. Asaf, essa noite, a hora que ele foi pregar os olhos, era quase 6 horas da manhã. 4 e pouca da manhã, eu estava trocando de roupa, pegando o carro e indo na farmácia comprar remédio para cólica, para gases. Que a criança passou a noite toda chorando, sem conseguir dormir. Tem 3 dias que eu não sei o que é dormir. E aí, quando eu peguei no sono, daqui a pouco meu sogro abriu a porta do quarto, Manuela acordou, aí veio deitar do meu lado. Aí eu não durmo direito, porque a cama é pequena, eu, Sabrina, Manuela do lado, e eu estou lá todo com Manuela, porque ela só quer deitar na ponta. Eu fico com medo dela cair, aí eu boto a minha mão aqui, coisa aqui, fico com os braços doendo, segurando ela a noite toda. Aliás, noite toda não, que já era de manhã quase, né? Aí, peguei no sono,
Quando foi 9h30, recebi uma ligação, Daniel, eu preciso daquela proposta até meio-dia, porque senão a gente vai perder o prazo do Inmetro, e não sei o que, não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu, fui levantei correndo para poder fazer. Sabe que hora que eu entreguei a proposta? Era quase 3 horas da tarde. E eu não dormi até agora. Mas estou aqui, irmãos. Mas muitas das vezes, pastor, é dificuldade, é isso, é aquilo. Querido, persevere. Persevere. Não está conseguindo vir sozinho, pede ajuda. Pastor, olha só, estou com um problema no pé, mas quero muito ir no culto hoje. Tem como dar uma atenção aqui? Tem. Eu vou lá na tua casa te buscar. Amém? Mas quando a pessoa não quer, irmão, nem adianta. Amém? Mas nós temos que adquirir esse coração de Caleb, esse coração de guerreiro, esse coração de perseverante. Eu vou para cima do problema. Não adianta quantos demônios tenha, não adianta o que o diabo está levantando, não adianta o que ele está fazendo. Eu vou perseverar, porque enquanto eu persevero, os anjos são fortalecidos. Enquanto eu adoro, os anjos estão sendo fortalecidos e a minha vitória vai chegar. Amém, irmãos? É isso, querido. Mas quando eu fico olhando, pastor, eu estou perseverando mesmo, tenho certeza. Como eu digo para alguns irmãos, ei, irmão, como é que está? Tá bem, mas tu está vivendo ou está sobrevivendo, irmão? Tem gente que não vive, irmão, sobrevive. Amém? Deus quer que você viva e que você viva o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diga comigo, a perseverança não é apenas resistir, mas é manter. Diga, é manter um espírito de confiança e ânimo.